Senhoras e senhores, é com satisfação que damos início à solenidade de comemoração dos 10 anos do Fórum de Educação à Distância. Neste momento, convidamos a todos para assistirem ao vídeo institucional da Secretaria de Educação à Distância da URGS. Plataformas virtuais de aprendizagem, uso de computadores no ensino, fóruns e bate-papos através da internet, tecnologias de informação e comunicação. A educação rompendo fronteiras de tempo e espaço. Esse é um dos princípios que move o trabalho da SEAD, a Secretaria de Educação à Distância da URGS. A Secretaria de Educação à Distância foi criada para dar uma institucionalização para as ações de educação à distância da URGS. Foi criada em 2003, a partir de toda uma discussão que se fez no Fórum de Educação à Distância, que reunia todos os interessados que faziam alguma coisa de educação à distância. Se viu que era necessário que as ações de educação à distância tivessem um tratamento institucional para que elas não virassem ilhas isoladas dentro da universidade e se pudesse realmente ter uma ação concreta que envolvesse toda a instituição. Ela dá conta de uma necessidade, de uma demanda social que o ensino presencial tem dificuldade, né? Que é atender aquelas populações que ou residem longe dos grandes centros, né? Ou têm dificuldades, né, de interromper suas atividades laborais para se dedicar aos estudos. Então ela acaba se prestando para o aluno que tem dificuldade de estar no local da universidade ou no horário que a universidade teria o curso. A universidade já vem discutindo há muito tempo essa necessidade. Trata-se de uma demanda da sociedade em lidar com uma nova modalidade de ensino, que é a educação à distância. E essa modalidade de ensino, ela sendo nova, ela precisa ser constituída dentro da universidade, discutida amplamente. Então esse é um dos papéis da SEAD, definir as políticas, discutir essas políticas junto com a comunidade acadêmica, com professores, com alunos, com técnicos, né, com vistas ao desenvolvimento da modalidade à distância, com a oferta de cursos, com o aumento do número de vagas, enfim, né, e também com a inserção das tecnologias de educação à distância no ensino presencial. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela aposta num modelo que é bastante difundido hoje na educação à distância, que é um modelo baseado na aprendizagem em rede. Então, nós utilizamos muito ambientes virtuais de aprendizagem e dentro de uma perspectiva de um ensino não diretivo, onde as interações têm um papel fundamental, entre tutores, entre professores, mas principalmente entre os próprios alunos. Se consegue acompanhar muito claramente o processo de construção que o aluno vai fazendo do seu conhecimento numa disciplina, por exemplo. E coisa que numa aula presencial a gente não consegue acompanhar tanto o aluno em tanto detalhe. Porque no curso à distância vai ficando registro das produções parciais do aluno e a gente consegue ter muito mais riqueza nisso. A SEAD hoje ela tem várias equipes, né, que trabalham. Temos uma equipe acadêmica, uma equipe administrativa, temos uma equipe de tecnologia. Né? Essas equipes estão distribuídas em diversos prédios da universidade e também temos um polo de apoio presencial à educação à distância no campus do Vale da universidade. Então, essas estruturas, elas apoiam as diversas ações de educação à distância na universidade, que são coordenadas pela Secretaria de Educação à Distância, que está sediada no 7º andar da reitoria. Para mais informações sobre a SEAD, ligue para 3308-3885 ou acesse o site www.sead.urgs.br. Dando continuidade à cerimônia, convidamos a compor a mesa de abertura o secretário de Educação à Distância, professor Sérgio Roberto Franco, os representantes dos docentes homenageados, professor Anatólio Lachuk e professor José Carlos Ferraz Hennemann. Agradecemos e registramos a presença de integrantes da administração central da universidade, diretores de unidades universitárias, professores, servidores técnico-administrativos, estudantes, senhoras e senhores.
O Fórum de Educação à Distância, criado no ano 2000, nasce a partir de reuniões propostas desde 1998 pelas pró-reitorias de graduação e de pós-graduação, com o intuito de compartilhar experiências e debates sobre EAD. Entre suas linhas de ação, destacam-se o fomento à oferta de disciplinas de graduação na modalidade à distância em cursos presenciais, o desenvolvimento de objetos de aprendizagem, a pesquisa e a produção de recursos tecnológicos e de novos processos em EAD, em todos os âmbitos da universidade. Neste momento, ouviremos as manifestações dos coordenadores de cursos de graduação na modalidade à distância com turmas de alunos concluintes no segundo semestre de 2010. Passamos a palavra ao vice-diretor da Escola de Administração e coordenador adjunto do curso de graduação em Administração, projeto piloto, professor Gilberto de Oliveira Kloeckner, representando neste ato a coordenadora do curso de Administração à Distância, professora Marisa Roden. Bom, boa tarde a todos. A experiência da Escola de Administração com a modalidade à distância já vem de uma longa data. Quando nós começamos os cursos de extensão, depois passamos para os cursos de especialização e já tivemos vários cursos de especialização, gestão pública, negociação bancária, já tivemos cursos também de negociação coletiva dentro da UAB, né, e junto a ministérios. Bom, nossa experiência pôde crescer em função de 2 pontos básicos. Nós tivemos o desenvolvimento da plataforma NAVE, que foi gestada dentro da Escola de Administração. Ela iniciou como um sistema de controle acadêmico e foi evoluindo até chegar na plataforma NAVE. E nós tínhamos também uma outra experiência dentro da escola, que era a EATV, era uma rede de televisão, um estúdio de televisão onde nós transmitíamos os nossos eventos de uma forma bastante precária através da internet. E isso aí permitiu que nós, com o tempo, desenvolvêssemos um pequeno estúdio onde nós faríamos as nossas gravações. E hoje os nossos cursos todos, né, todos os vídeos, eles são gravados dentro da própria escola e são postados junto à plataforma NAVE. Mas, em 2006, nós tivemos um projeto piloto, que foi o projeto do curso de graduação à distância. Nós começamos com 600 alunos e, neste semestre, temos a formatura dessa turma. Nós realmente tivemos um trabalho bastante interessante, os professores tiveram que modificar totalmente a postura do processo de ensino-aprendizagem. Nós nos qualificamos muito ao longo desse processo e hoje a gente pode dizer que a gente tem vamos dizer assim, um conhecimento bastante bom, mas não, obviamente, não suficiente, não totalmente pleno, do curso de graduação. Os nossos alunos no graduação à distância, hoje, eles estão tendo um desempenho melhor do que os alunos do curso presencial, em função de todo o tratamento que nós dispensamos para eles. Realmente eles estudam praticamente todos os dias, né, através de uma sequência de atividades que começa com os vídeos, passamos depois para os chats, nós temos depois fóruns, leituras dirigidas, nós temos tutorias à distância, temos tutorias presenciais nos polos, enfim, é um conjunto de atividades que faz com que esses alunos realmente se envolvam no processo e se desenvolvam plenamente. Então, nesse primeiro semestre agora, do ano que vem, nós teríamos o processo de recuperação daqueles alunos que não se formaram, que não vão se formar agora no final desse semestre, em função de apresentação do seu TCC. Então, eles vão ter ainda uma possibilidade de recuperação e nós esperamos formar agora, nessa primeira etapa, nós esperamos formar em torno de 250 alunos e, no final do processo total, 350. Então, eu agradeço essa nossa experiência. Se alguém quiser depois buscar maiores informações com o que nós fizemos, né, e o que ainda nós temos muito que fazer pela frente, eu estou à disposição, assim como a professora Marisa, que acaba de chegar também, ela está à disposição para assim, trocar ideias e dirimir algumas dúvidas.
Muito obrigado. Com a palavra, a coordenadora do curso de Pedagogia à Distância, Rosane Aragon de Nevada. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar inicialmente aqui os professores que estão na mesa, o professor Sérgio Franco, nosso coordenador, secretário de Educação à Distância, o professor Hennemann, que na época em que nós iniciamos o curso era o reitor e que nos deu muito entusiasmo e nos auxiliou muito no início da caminhada. Eu aproveito esse momento para fazer um agradecimento público a ele. Também a SEAD, que tem nos ajudado durante toda essa caminhada. Também cumprimento o professor Lachuk, que é o representante de todos os professores homenageados, e também os colegas que estão aqui, o professor Júlio, que foi, na época, o secretário, quando nós começamos o nosso curso, o professor Lovar, nosso colega de caminhada, iniciamos junto e estamos agora formando a primeira turma junto, o professor Silvestre, que atuou conosco também desde o início do curso e agora na SEAD tem nos ajudado na promoção agora da nossa formatura, dos nossos estágios. Bem, quero cumprimentar todos os colegas que estão aqui e dizer que, para mim, como coordenadora do curso de Pedagogia, é uma satisfação muito grande chegar a esse momento tão próximo das nossas formaturas. Nós iniciamos o curso em 2006-2, com um primeiro grupo, em 2007-1 com o segundo grupo, basicamente um grupo de professoras que tinham magistério, mas que já estavam trabalhando sem ainda uma habilitação em pedagogia. Essas professoras tinham, na época, em média, 40 anos, agora um pouquinho mais, já se passaram 4 ou 5 anos desde aquele início, e muitas delas nunca tinham trabalhado com computador na sua vida. Então, eu acho que nós tivemos, junto com a URGS, com a SEAD, uma iniciativa que eu acho que foi uma iniciativa inovadora, acho que foi uma iniciativa arrojada, levar tantas pessoas de cidades muito pequenas aqui do nosso estado, para que elas pudessem fazer um curso interativo e um curso baseado numa ideia de construção de conhecimento. Acho que a URGS tem sido uma marca da nossa universidade, buscar inovação e não simplesmente oferecer cursos, mas oferecer cursos junto com pesquisa, juntar ensino, pesquisa e extensão, e eu acho que isso tem nos trazido um diferencial importante. Nesse momento, nós estamos esperando graduar 330 das 400 professoras que ingressaram no curso. Julgamos que isso é um número bastante importante, um número grande de pessoas que nós estamos conseguindo qualificar, e com isso, a nossa intenção é que a gente possa, na verdade, qualificar muito mais a nossa escola de ensino básico. Acho que nós somos formadores, e a nossa ideia é que a gente possa oferecer educação à distância para pessoas que não teriam acesso a frequentar a universidade, e buscando uma educação à distância de excelência. Não sei o quanto nós conseguimos, a gente sempre busca o melhor. Pelas avaliações do curso, acho que nós alcançamos grande parte das nossas metas, mas seguimos explorando e pesquisando e esperando que aquilo que a gente conseguiu construir nesse momento possa servir para os cursos que começarão a acontecer a partir do ano que vem. Esperamos que todos nós consigamos ter segundas e terceiras edições dos cursos e que, a partir disso, a gente consiga realmente ter uma educação à distância já regular dentro da nossa universidade. Acho que todos somos pioneiros aqui, enfrentamos algumas dificuldades, porque em um determinado momento a gente tem que criar, as coisas não estão estabelecidas, nem para nós que coordenamos os cursos, nem para a própria universidade, mas acho que já caminhamos bastante. E acho que o que nós conseguimos, a gente agora está deixando
para que a universidade possa seguir essa caminhada. Eu quero agradecer também, nesse momento, a professora Mérion, que foi diretora da Faculdade de Educação no momento em que nós iniciamos o curso, e que eu acho que foi a grande líder desse processo todo. E eu sinto ela não estar aqui, porque ela está doente, mas quero aproveitar e fazer esse agradecimento público também. Quero agradecer a todos que nos ajudaram nessa caminhada, e principalmente as pessoas que estão aqui e que nos ajudaram quando ainda não tínhamos os primeiros tijolos colocados para essa construção. Então, eu acho que o que eu posso dizer, mais que tudo, é que sentimos que estamos quase com o trabalho cumprido, ainda não, porque falta um pouquinho. Nós ainda teremos mais um semestre para graduar aqueles alunos que ficaram ainda em recuperação, ainda não conseguiram terminar no nosso tempo de 4 anos e meio o curso. Mas, basicamente, assim, a grande maioria, né, já se forma esse ano. Então, nesse momento, o que eu posso dizer é que eu agradeço a todos e que nós estamos à disposição, né, para aquilo que vocês precisarem conversar ou tiverem interesse em conversar, para saber um pouquinho mais dessa experiência, e espero poder disponibilizar tudo que foi construído para ajudar nessa caminhada. Acho que é isso. Passamos a palavra ao coordenador do curso de graduação tecnológica, Planejamento e Gestão para Desenvolvimento Rural, à distância, professor Lovoada Andrade Miguel. Boa tarde a todos. Eu, em nome, né, do professor Sérgio, eu cumprimento a mesa, particularmente o professor Hennemann, né, que foi no início do nosso curso, ele foi um grande apoiador, né, disponibilizando o apoio ao nosso curso a funcionar. Ao professor Júlio também, na época, né, o secretário de Educação à Distância, também, que deu esses primeiros passos com a gente na criação do curso. O professor Sérgio e a sua equipe, né, o professor Silvestre, a Zaida, os demais presentes aqui da equipe da SEAD também, né, que são incansáveis e extremamente disponíveis no apoio ao nosso curso e eu acredito aos demais cursos também. Boa tarde a todos. Então, eu queria falar rapidamente um pouco, né, da minha pequena experiência, bem mais acanhada do que a da Rosane, e talvez bastante mais acanhada do que da administração. O meu envolvimento com a educação à distância, ele é mais recente, né, ele por 2007, né, com o lançamento do edital da Universidade Aberta do Brasil, e talvez eu fui um novo adepto, né, desse processo, né, que no início eu tinha uma grande curiosidade, né, mas nunca tinha tido a oportunidade de participar e de me envolver. Com a criação, né, da Universidade Aberta do Brasil e a possibilidade de expansão de cursos à distância na URGS, né, a minha curiosidade ela se transformou numa realidade e eu fui rapidamente aspirado para dentro desse processo que é, né, a criação, a efetivação, né, e a disponibilização de um curso de educação à distância. Então, talvez eu não vou me lamentar da minha experiência, pelo contrário, eu vou dizer para vocês que foi uma maravilhosa experiência, né? Eu não conhecia a educação à distância no seu funcionamento, nem na parte de organização, de administração e também das questões pedagógicas, né? A minha formação não é da área da educação, é uma área, eu sou um agrônomo, né, que acreditou e enxergou na educação à distância uma possibilidade de expandir a área de atuação, né, na qual eu me envolvo, que eu tenho envolvimento acadêmico, que é a área do desenvolvimento rural. Desde 2001, o meu grupo, o grupo que eu pertenço da pós-graduação, ele pretendia, buscava criar, né, um curso de graduação nessa área, e com a possibilidade da educação à distância, a gente pôde efetivar isso. O que foi mais interessante, talvez, na nossa experiência, foi que, no começo, nós acreditávamos na educação à distância como uma ferramenta, como um instrumento de oferecer um curso de graduação, né, que presencialmente não existia, né, acho que essa é a parte inovadora do meu curso, do Plageder. No segundo momento, a gente se deu conta que a educação à distância também ela estava nos permitindo
romper, né, com as nossas fronteiras, da nossa atuação muito localizada, centralizada, né, em Porto Alegre e seu entorno. Então, ela se transformou rapidamente numa impressionante, né, máquina, né, de dispersão. Né? Eu trabalho com 13 polos, 14 polos dispersos nas mais diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Eu tenho polos que estão a 400 quilômetros, 500 quilômetros, 700 quilômetros de distância de Porto Alegre, em cidades que nunca imaginaram, nunca sonharam, nunca puderam, né, oferecer um curso de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso é uma recorrente, né? E também eu tenho alunos que, se não fosse a educação à distância, eles nunca teriam tido a possibilidade de estudar. Esses meus alunos, então, o nosso curso, ele chega agora, nós oferecemos já 2 edições. O nosso curso de graduação tecnológica, ele começou em 2007, a primeira edição, com 615 alunos. É um número enorme, né? Até na época, eu me lembro, acho que eu conversei com o Júlio, né, e dizia, mas Júlio, é mais de 10% do vestibular de verão da URGS, né? Ele dizia, não, mas não te assusta, é assim mesmo, no fundo vai dar tudo certo. E deu certo, Júlio, viu, professor Hennemann? Não, acho que não. E em seguida, 2 anos depois, a gente criou uma segunda edição, né, já com apoio, aí o professor Sérgio, acho que já estava, o professor Silvestre já estavam presentes, né, com 500 alunos, né? Então, e agora nós estamos negociando, né, e tratando uma terceira edição, com 390 vagas. E também um processo, né, que é uma outra experiência, resultado dessa experiência muito interessante, inovadora, que foi bastante instigante, que é a possibilidade bastante concreta de transformar o nosso curso no primeiro curso, não vou dizer o primeiro, mas um dos primeiros, então, né, não ser muito, né, Sérgio, não ser muito exagerado, um dos primeiros cursos à distância permanentes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tecnológicos. Né? O que é uma segunda aventura que se inicia, né? Porque aí a gente cria, né, a gente assume que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul ela não funciona só em Porto Alegre e em Imbé ou em Tramandaí, e ela passa também a funcionar em 14 cidades dispersas do Rio Grande do Sul, com tudo que envolve, né, de estrutura e funcionamento, que vocês podem imaginar que é algo que eu não tenho ainda muita certeza. Mas como isso vai começar só ano que vem, e na educação à distância a gente aprende a viver o dia a dia e a gente evita de fazer planos no futuro, né? Até nós estávamos brincando outro dia, né, que é fazer educação à distância, para quem é um leigo como eu, né, um prático, é como, né, construir uma estrada de ferro, né? A gente vai botando trilho, o trem vai andando, né, e vai avançando. A gente nunca sabe, né? Vai botando trilho e anda mais um pouco, vai botando trilho e vai andando um pouco. A única vantagem desse processo é que a gente não está, né, Rosane, tirando os trilhos de trás, né, para botar o da frente, né? Isso que é importante, a gente está deixando o trilho atrás e que os outros, né, vão poder seguir talvez por esse caminho, né? Porque a analogia de avançar retirando o que foi feito atrás, eu acho que não é a nossa ideia com os nossos cursos. Então, para dizer então a vocês que a nossa primeira turma, então, ela se forma na metade do ano que vem. Nós iniciamos com 615 alunos, nós vamos diplomar aproximadamente 350, 360 alunos, o que para um curso de graduação tecnológica à distância é um número razoavelmente bom. E o nosso curso tem sido uma grande alegria, um grande processo que tem envolvido diferentes instâncias da minha unidade, inclusive outras instâncias, né, que nos permitiram dialogar, né, pela sua própria característica de ser um curso multidisciplinar e não ser um curso tão disciplinar e focado numa disciplina, numa área de conhecimento. Então seria isso. Eu queria também, né, o momento exige, né, agradecer a minha equipe do Plageder, né, o meu apoio. Eu acho que eu só represento um grupo, né, não fui eu que fiz o Plageder, não fui eu que criei, não fui eu fui um que participou dele, né, como coordenador, eu tive a oportunidade de ser coordenador. Então, queria agradecer a equipe que trabalha comigo, basicamente, né, a Eliane Sanguiné e a Tânia Cruz, que são, né, os pilares da minha estrutura de funcionamento, e os outros técnicos administrativos que trabalham comigo também, e meus colegas professores da pós-graduação, que acreditaram, e não da pós-graduação, mas basicamente da pós-graduação, que acreditaram, né, na educação à distância e a capacidade com o curso de graduação tecnológica ele tem de se efetivar e
trabalhar em prol do desenvolvimento rural e desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. Neste momento, passamos a palavra ao secretário de Educação à Distância da Universidade no período de 2004 a 2008, professor Júlio Nitzky. Boa tarde a todos. É um momento de grande satisfação estar aqui agora, né, falando depois desses 10 anos de fórum, vendo essa história toda que se construiu, né, e é como foi falado, pegando algumas palavras da Rosane, do Louvois e do Gilberto da administração, realmente foi uma coisa de pioneirismo que se criou e se continua andando para frente, como disse o Louvois. Queria agradecer nesse momento, então, ao professor Hennemann, que foi quem me acreditou em mim, onde nem eu mesmo acreditava em 2004, como se disse, era uma coisa que nada se conhecia, quando se começou em 2004 isso. Então, é o exemplo que eu mais dou. Quando nós começamos, não sei se a Rosângela está aí, acho que não está, era a Rosângela e eu, toda a equipe da SEAD, né, tudo que existia era a Rosângela e eu, e nós tínhamos então, até naquele momento, em 2002, nós tínhamos cerca de 100 alunos de graduação, de especialização, principalmente na administração e no PGE. E quando a gente saiu em 2008, nós tínhamos uma equipe de cerca de 23 pessoas, nós tínhamos 10 cursos de graduação com mais de 5.000 alunos e mais de 1.000 alunos de especialização. Ou seja, não foi nenhum crescimento, acho que foi uma explosão. E uma explosão que aconteceu um tanto quanto, bem como o Louvois falou, ou seja, foi se fazendo sem nem saber muito o que estava fazendo. Porque já existiam, naquela época, experiências de educação à distância no Brasil, mas nenhuma que apostava na internet. E nós, desde o primeiro, onde o Becker e a Marisa foram os primeiros, quando veio o pessoal do banco no Brasil nos convidar para fazer um curso de especialização, foi a nossa primeira experiência, então, de grande porte institucional na universidade. Depois, logo em seguida, vieram, então, os cursos da administração e da pedagogia, onde se começou, e ninguém sabia nada. Nem nós sabíamos como levar muito aquilo, não tinha normas, não tinha regras, não tinha leis. A própria Secretaria de Educação à Distância não sabia bem o que estava fazendo, era uma briga eterna a cada momento. As pessoas, nós não tínhamos o recurso da bolsa, era só na cantada, ou seja, toda a equipe foi sendo cantada, né, e roubada de outros. Então nós tivemos a Maria Alice entrando, depois nós tivemos o Gerson, e alguns outros que a gente conseguia roubar de um e outro, e assim que foi crescendo, os coordenadores foram acreditando e a coisa foi se avolumando. Mas, como foi falado, muito pioneirismo, muita dedicação, me lembro muito bem. Os cursos da Regesd, não me lembro, não estou vendo se tem alguns coordenadores. Quando a gente lançou os cursos da Regesd, me lembro a Maria Alice e eu ficamos até às 6h30 da manhã escrevendo o projeto, porque ninguém sabia como fazer aqueles projetos para botar às 8 horas no correio, para nós não perdermos as datas. E tudo era feito e refeito, porque nem planilhas não existiam. Hoje em dia as coisas estão organizadas, estão estruturadas, já está tudo, mas tudo era um crescimento, né? E o que era importante foi esse crescimento todos juntos. Então, acho que este fórum hoje é para homenagear, então, todos esses que aprenderam e cresceram e fizeram da educação à distância na URGS o que ela é hoje, ou seja, ela é respeitada no Brasil inteiro, tanto pela sua quantidade, que ela abrange em todas as áreas de conhecimento, quanto pela qualidade dos trabalhos que vêm sendo feitos, né? Então, eu acho que esses anos de 2004 a 2008 foi onde a coisa explodiu, as coisas se criaram, se tentou entender, tentou aprender no percurso, e a própria SEAD teve que se adequar, porque quando foi a ideia do fórum, né, em 2003, a SEAD seria apenas um órgão de articulação de coisas desse tipo. Mas quando realmente começou a administração e começou a pedagogia, a gente viu, ou seja, questões como polos, questões como capacitação,
e questões como a produção de material didático não tinham como ser tão descentralizada como se imaginava a princípio. Então foi uma reestrutura, e daí nesse ponto o professor Hermann foi fundamental, acreditou nessa nova estrutura, e a partir daí que começou a SEAD realmente a crescer e a tomar o porte que ela tem hoje, né, que é invejada, né, Sérgio, por todos os nossos colegas, de toda essa estrutura que nós temos. Então foi graças tanto ao professor Hermann, tanto depois quanto ao professor Carlos Alexandre, que acreditaram sempre na educação à distância e deram todo o seu apoio para que isso acontecesse. Então, esses anos de 2004 a 2008, quem passou por esses anos, eu vejo todas sorrindo, todo mundo com lembranças de como eram, né, de tudo, como já foi falado pelos coordenadores antigos, de tudo que teve que se criar, porque não existia nada antes, nós não tínhamos onde nos basearmos, e a partir disso foi se indo para frente e botando os trilhos sempre para frente, né, Lavoie? Acho que isso que é o mais importante, e daí que a URGS seguiu o seu rumo. Acho que então, em linhas bem rápidas, né, esses 4 anos de 2004 a 2008, eu acho que foram essa efervescência, essa explosão que aconteceu. Então era isso. Obrigado a todos que colaboraram nesse período. Aqui meu formal agradecimento. Obrigado a todos. Neste momento, a SEAD homenageia todos os coordenadores de cursos na modalidade à distância e coordenadores dos editais URGS e AD, concedendo a menção honrosa por sua iniciativa e esforço nessa área, na pessoa dos coordenadores de curso à distância vigentes em 2010 e coordenadores de projetos do edital URGS e AD 12. Assim, para receber a menção honrosa, solicitamos que o professor chamado fique de pé para receber o certificado e as palmas dos presentes. Professora Ana Luísa Petersen Kogo. Professor Anatólio Lachut. Professora Angélica Rosati Consiglio. Professora Angélica Rosati Consiglio. Professora Ana Maria Pífero Rangel. Professor Carlos Eugênio Silva. Professora Carmen Juraci Silveira Gottfried. Professora Caroline Soares de Abreu. Professora Catarina Leite Domenici. Professora Célia de Fraga Malfatti. Professora Célia Elizabeth Carenato. Professora Cíntia Inês Bol. Professora Cláudia Medianeira Cruz Rodrigues. Professora Cleci Regina Bevilacqua. Professora Clevi Helena Rapkiewicz. Professora Darli Colares. Professora Denise Tolfo Silveira. Professora Elaine de Diego Antunes. Professora Eunice Polônia. Professora Fabiana Horn. Professora Gabriela Peixoto Coelho de Souza. Professora Ellen Beatriz Frota Rosados.
Professora Helena Miller de Souza Nunes. Professor Heraldo Luiz Dias da Silveira. Professor Hugo Marcelo Veit. Professora Yara Conceição Bittencourt Neves. Professor João Ito Bergonce. Professor Jorge Otávio Trierverli. Professor José Carlos Ferraz Hennemann. Professor José Rivair Macedo. Professor Júlio Alberto Nitsky. Professor Leandro Krug Vives. Professora Leda de Albuquerque Mafioletti. Professora Leni Vieira Dornelles. Som. Professora Liane Margarida Rockenbach Tarouco. Professor Lovoado Andrade Miquel. Professora Luciane da Costa Cuervo. Professora Lucila Maria Costi Santa Rosa. Professor Luiz Alberto Segovia Gonzalez. Professor Luiz Roque Clerin. Professor Luiz Fernando Job Jobim. Professora Luísa Helena Pereira. Professora Magda Berst. Professora Mara Bertrand Campos de Araújo. Professora Mara da Silveira Benfato. Professora Maria Lúcia Fernandes Carneiro. Não sou ela, já pedi para pegar dela para ela. Ela está no curso de educação à distância em Manaus. Professor Marcos Vinícius de Azevedo Basso. Professora Margarete Schlatter. Professora Maria Alice Gravina. Professora Maria Carmen Silveira Barbosa. Professora Maria Cristina Varriali.
Professora Maria José Boccorni Finato. Professora Mariana Baldi. Professora Marisa Inês dos Santos Rodem. Professora Maureen Ramos. Professora Neuza Saltiel Stoub. Professora Patrícia Alejandra Berrar. Professor Paulo Francisco Slomp. Professor Paulo Gilberto Vicentini. Professor Paulo Gomes de Souza Filho. Professora Regina Rigato Vitti. Professor Ricardo Rego Bordalo Correia. Professor Rodrigo Schramm. Professor Roger dos Santos Rosa. Professora Rosália Procasco Lacerda. Professora Rosalina Duarte Medeiros. Professora Rosane Aragon de Nevado. Professora Rosimere de Fátima Carvalho da Silva. Professora Ruth Marlene Campomanes Santana. Professor Sandro Campo Amico. Professor Sérgio Antônio Carlos. Professor Sérgio Roberto Quilin Franco. Professor Silvio Luiz Souza Cunha. Professora Sueli Maria Goulart Silva. Professora Tatiana Montanari. Professor Thomas Brown. Professora Umbelina Maria Duarte Barreto. Professora Vera Maria Três Trindade. Professor Vilmar Trevisan. Professor Wilson Gavaldão de Oliveira. Professor Walter Jesus Palcar Casas. Passamos agora, então, a palavra. Assim, professora Maria Cristina Varrialli.
Passamos agora, então, a palavra ao secretário de Educação à Distância, professor Sérgio Roberto Quilin Franco. Boa tarde a todos. Boa tarde, de maneira especial aqui, professor Hennemann, professor Lachuk, companheiros de primeira hora nesse processo. Até cheguei a pensar se seria o caso de fazer um discurso, mas resolvi não fazer algo escrito para a gente realmente ter aqui nesse momento um momento, como foram as falas que me precederam, muito mais de confraternização por esse marco que a gente resolveu ter como histórico do processo de consolidação da educação à distância na URGS. Até algo que a gente tem que fazer jus, quando a gente festeja o aniversário de uma pessoa, a gente pensa no dia do nascimento. E, na verdade, essa pessoa começa antes disso. Né? E o professor Hennemann chegou aqui preocupado, mas vem cá, é 10 anos, não é mais que a gente tenha o fórum? Sim. A gente encontrou uma data, um registro, da primeira vez que se deu esse nome Fórum de Educação à Distância, o Fórum EAD. Isso faz 10 anos. Mas 2 anos antes, começaram os processos que deram origem a todo esse mar que é a educação à distância na URGS. Aqui eu gostaria muito de cumprimentar pessoalmente cada uma das pessoas que foram marcantes nesse processo. A gente sempre correria o risco de deixar muitos nomes de fora, por isso não vou fazer essa tentativa para não ser injusto com ninguém. Mas sintam-se todos imensamente abraçados por esse processo, nesse festejo desse momento, desse processo todo que vai acontecendo. Nós tivemos aqui a nominata de 160 pessoas que estão hoje participando em projetos de educação à distância na URGS. O que não significa que nós tenhamos somente 160 pessoas envolvidas com isso. Várias pessoas que a gente sabe que participaram ou que já estão aposentadas ou que, por uma razão qualquer, este ano não estão coordenando um projeto. E nós chegamos a tentar fazer algum ensaio. Como é que seria se a gente conseguisse juntar os nomes de todos? Seria impossível. A gente teria que botar no salão de atos, fazer um processo muito grande. Mas, através dessas 160 pessoas, a gente quer marcar que é um processo que não acontece num momento só. É um processo que vem de longa data. E a gente resolveu fazer algumas homenagens especiais exatamente por entender que há essa história toda avança. Vou contar um pouco dessa história e certamente depois, tanto o professor Lachuk como o professor Hennemann vão ainda trazer outros dados dessa história. Realmente, lá por 1998, a questão da educação à distância começa a ser falada em nível nacional junto às universidades. Houve algumas tentativas anteriores dessa questão da educação à distância, e eu recordo, em 1996, na verdade, em 1995, foi criado um Fórum Brasileiro para a Educação à Distância, que era abraçado, que era constituído pelas faculdades de educação das universidades federais no Brasil. Chamava Brasilead. E até muito interessante, porque as faculdades de educação sempre são a unidade mais refratária. A educação à distância, em todas as universidades, é a faculdade de educação. E no entanto, começa esse movimento, um movimento que acabou não tendo grandes resultados. Mas foi um movimento que colocou uma semente. Nessa época, eu era diretor da Faculdade de Educação, aqui da URGS, um mandato tampão, um processo, uma crise institucional, e que acabei me enfronhando nesse processo e a gente acabou tendo um pouco esse contato. Tivemos a possibilidade de participar de uma missão na França para conhecer o que se fazia de educação à distância. E aqui já corria uma coisa que, quando comentei na França, todo mundo olhou com cara torta. Disse, olha, a gente já tem gente discutindo educação à distância na URGS, né, alguns grupos pequenos, mas todo mundo fala que o negócio é a gente ir para a internet. Isso em 1996, e olharam com cara torta assim, internet? Isso não é confiável, isso não vai dar certo. Mais adiante, então em 98, eu acho que aqui tem um aspecto extremamente importante, é
realmente alguém conseguir olhar para frente e ver que as coisas podem acontecer muito adiante do seu tempo. E aqui, acho que a figura do professor Henneman é uma pessoa que tem essa marca. Diante daquela discussão toda, o que se poderia fazer para a URGS ter alguma coisa de educação à distância? O professor Henneman, na época, era pró-reitor de graduação, pró-reitor de pós-graduação, exatamente, resolve fazer o seguinte: vamos convidar as pessoas que têm alguma coisa a ver, alguma coisa a dizer sobre educação à distância, e se começar a conversar sobre isso, ver o que vai acontecer. E, aliás, as coisas que começam assim na universidade, particularmente aqui na URGS, são as coisas que dão certo. São aquelas coisas que não são colocadas de cima para baixo, são aquelas coisas que são feitas a partir do que se faz, do que realmente se planta, do que realmente se produz dentro da universidade. E essas reuniões começaram a acontecer com uma certa periodicidade, às vezes um pouquinho mais largo, às vezes um pouquinho mais junto, e aí veio greve, né? E aí as coisas começaram, e foi uma época muito conturbada dentro da universidade. E aí surgiu uma ideia sensacional. Eu não sei se tu ainda estavas eu já estava, já ido quando começou o edital, já estava na graduação, né? E aí o professor Henneman, junto com uma outra pessoa de memória, de grande memória para nós, inclusive hoje a gente homenageia, o nome do nosso auditório no Polo tem o nome dele, o professor Franz Semmelmann. Os dois pensaram, por que a gente não pega esse dinheiro da pós-graduação, que tem lá dos cursos de especialização, vamos pegar uma parte desse dinheiro e vamos criar um edital para chamar as pessoas que estão e dar algum apoio de fazer alguma coisa. E eu diria assim, esse foi o grande passo que fez com que a URGS tivesse a solidez que ela tem hoje na educação à distância. É algo que é invejado, o Júlio colocou bem, por todas as universidades. A gente sempre, quando a gente participa de eventos nacionais, sempre vem essa questão: como é que vocês fizeram mesmo esses editais? Como é que vocês conseguem fazer com que todas as unidades da universidade tenham algum projeto ligado à educação à distância? Foi uma ideia simples, um recurso que não era grande coisa, que a gente pegou, fez. No primeiro teve 9 projetos. E aí, mas como é que a gente vai escrever esse edital? Como é que a gente vai fazer? Aí entra a figura do professor Lachuk. Nós nos sentamos, professor Lachuk, professor Semmelmann, professor Henneman e eu, começamos a pensar como fazer esse edital. Lançamos o edital, o primeiro edital. Nós tivemos, se não me engano, foram 9 projetos aprovados, das mais diferentes unidades. Projetos que hoje a gente poderia olhar assim e dizer para trás, mas isso aí vocês apoiaram como educação à distância? Mas se a gente olhar perto, certos projetos, por exemplo, lá na informática, que hoje a gente está usando no dia a dia na internet, coisas que era uma pesquisa lá que alguém estava fazendo. Aqui teve também uma ideia muito interessante. Não vamos colocar restrição. Quem é que está a fim de fazer algo que plante o futuro? E aí se começou a dar esse impulso. E assim foi. 99, o primeiro edital, a greve de 2000, que atrapalhou, final de 2000, então em 2001 sai o segundo edital, e aí os editais começam a ficar, a se tornar permanentes. E a gente sempre prometeu, a gente acabou não tomando o chopp junto com o professor Franz, porque a gente vinha, fazia o projeto edital, fazia análise dos projetos, e começava a fazer todo esse desenho. E sempre com esse respaldo, eu diria assim, a gente criou uma comunidade interna vamos dizer, dos bastidores da educação à distância, porque nesse processo aí, nem o professor Lachuk, nem o professor Franz, nem o professor Henneman, nem eu, estávamos botando projetos. Nós estávamos apenas criando os espaços para que isso acontecesse. E eu diria até, acho que tem um aspecto importante nessa história, e eu quis muito trazer o professor Lachuk hoje para cá, porque o professor Henneman, todo mundo conhece ele, afinal, né, foi pró-reitor de pós-graduação, professor de graduação, foi vice-reitor, foi reitor da universidade no momento em que a universidade fez uma caminhada de alto nível. O professor Lachuk é aquele professor que estava lá nos bastidores, e que muita gente nem sabe, mas
Meu lugar de dizer o nome dele, quando a gente lê, já é complicado, né? Mas que estava ali botando esse esteio, dando garantia que esse processo fosse adiante. E a gente festejando naquelas pequenas vitórias que se foi fazendo. Vitória que hoje a gente vê quanto esse modo de semear foi importante e trouxe realmente uma seara imensa de qualidade, e que aquelas decisões que se foi tomando a partir dessas discussões no fórum foram realmente solidificando e dando frutos. A questão da internet, reafirmada em 2000, e nós tivemos naquela época, 2000, 2001, a visita de um professor da Universidade, da Tele-Université do Quebec, e nós colocamos para ele, olha, a URGS tomou uma decisão, nós vamos investir em educação à distância, mas nós vamos investir em educação à distância via internet. E ele, com toda a tranquilidade, disse assim, vocês estão errados. Hoje, a gente não precisa dizer, né? Acho que a gente tomou o caminho certo, um caminho projetando para frente. Porque o que o fórum foi trazendo? As pessoas que estavam interessadas, e isso que foi também alimentando, não era os cupinchas da educação à distância, eram pessoas interessadas, professores, técnicos administrativos, alunos, alguns desses alunos hoje são professores da universidade, que vinham, participavam, davam opinião, e daí dessa discussão surgiu a questão, nós temos que tornar a educação à distância mais institucional, assim, dar um caráter institucional e dar suporte para essas ações de educação à distância. E daí que surge a ideia, na época completamente inovadora, completamente fora de qualquer padrão, da criação de uma Secretaria de Educação à Distância. Uma decisão do Fórum, um grupo de trabalho que se fez no Fórum e se discutiu muito. E eu me lembro que foi uma reunião em que o professor Hennemann participou, aí já era vice-reitor da universidade, participou nessa reunião em que se faz a proposta concreta de criação da Secretaria de Educação à Distância. E aí vem toda a questão de como tornar isso realidade, criação de um órgão assim. E, como disse o Júlio, começando pequenininho, né? Logo começou ele foi criado sem sala, né? Eu era vice-diretor da FACED nessa época. Então, eu saí da vice-direção da FACED, saí da direção do Sinted para poder dar conta desse processo. Aliás, acho que o Sinted tem um papel importante também nesse processo todo, né, que foi também de toda essa discussão, porque como a URGS já estava plantando esse processo, criou também pioneiríssimo o doutorado em informática na educação, que é o primeiro curso interdisciplinar que criou um problemão para a CAPES, porque era como é que a CAPES ia entender aquele projeto. Criou problema para nós também, porque ela não queria aprovar. Até que a gente começa a ver, bom, como é que a gente pode dar suporte a um projeto desses? E aí surge a ideia da criação do Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação, que, aliás, uma das ideias é que se chamasse Centro Interdisciplinar de Educação à Distância. E se viu, bom, a gente sabe das resistências que tem, etc. E lembro que o professor Hennemann me chamou e disse, vem cá, quem sabe a gente muda o nome um pouco para não dar espaço para essa resistência. E, afinal, o curso é de informática na educação. Então, quem sabe, e acho que foi muito sábia essa ideia de ter mudado o nome, porque hoje, quando a gente fala aqui na universidade, a gente fala educação à distância lato sensu, porque não é só a educação à distância estritamente, mas tudo aquilo que envolve a melhoria pedagógica através das tecnologias. E a gente vem indo nesse processo de amadurecimento, que exatamente esses muitos projetos que vão aparecendo nos editais, as discussões que têm se feito no fórum, a discussão de toda a equipe da SEAD, que começou, como eu estava dizendo lá, com eu, como secretário, usava ainda a sala da vice-direção, enquanto não era eleito o novo vice-diretor da FACED. Tinha que ter uma secretária, e aí surgiu foi encaminhada a Rosângela Clube para ser a secretária, que depois continuou junto com o Júlio, e nós levamos esse processo no início de, bom, vamos organizar isso. E hoje nós temos praticamente 50 pessoas dentro da SEAD,
Dessas 50 pessoas, 18 são técnicos concursados. Tá? É o órgão, a gente não pode falar muito alto para os outros órgãos não ficar muito enciumados, né, Cláudia? É o órgão da administração central que mais tem crescido em termos de pessoal, porque o volume de trabalho tem sido muito grande. A gente está dividido em 3 equipes, uma equipe pedagógica acadêmica, uma equipe de TI e uma equipe de administrativa financeira. E esse processo de organização que a Secretaria foi fazendo e foi se fazendo, e que, na verdade, em função dos cursos e dos projetos, foi exigindo que se fizesse, porque foram os editais que começaram a vir, né? E é claro que a gente não pode negar a influência da experiência nossa de editais, que levou o MEC a fazer os seus editais, né? Inclusive, culminando no último edital, o penúltimo edital da CAPES, o edital de TICS, que quando a gente pegou o edital, disse, mas isso aqui é cópia do nosso. As mesmas linhas, aquilo que a gente ia fazendo, e aí a gente conseguiu, que tem sido assim a nossa vitrine maior, nesse edital, e eu gosto muito de frisar isso, porque foi realmente um trabalho de equipe, em que todos os integrantes da SEAD participaram, mais uma série de professores e técnicos que se agregaram aos grupos para montar o projeto, e nós fizemos um trabalho simples de pensar a participação nesse edital. Fizemos um cálculo de quantos reais dizia no edital que tinha disponível para as universidades. Se pegou esse valor e dividiu pelo número de instituições que poderiam concorrer. E chegamos no resultado de aproximadamente R$500 mil por instituição. E vamos dar um balão? Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um projeto 3 vezes isso. Se a gente conseguir 500 mil, está ótimo, a gente vai conseguir fazer muita coisa. Vamos fazer um projeto pensando em 500 mil. Se organizaram os grupos em 1.500.000. Se organizaram os grupos, e cada grupo foi fazendo o seu projeto. Quando se juntou os projetos, não se fez conta de chegada, quando se juntou os projetos, tinha 1.480 e poucos mil. Ou seja, deu na mosca. Vamos apresentar assim mesmo? Vamos apresentar assim. Todo o que causou um certo espanto na CAPES, porque o que a gente fez? Né? Nós montamos um projeto para atender um edital, propondo editais internos, que era a nossa experiência. E nós conseguimos que, de 1.480.000, nós tínhamos contemplado 1.600 e poucos mil. E nós ganhamos, eu brinco que a gente conseguiu uma fábrica de projetos que consegue 110% de aprovação. Mas isso mostra o quê? Não é simplesmente uma questão da gente ter ter conseguido essa vitória, mas é que essa é uma vitória, como outras tantas nessa área, que é fruto exatamente desse trabalho de todos os que estão aqui, todos aqueles que não puderam estar aqui, mas que estão envolvidos nesse processo. Isso é que é bacana nesse processo da educação à distância. E a gente está hoje já com o Centro de Formação Continuada, de professores também, ligado à SEAD, que está começando a articular os projetos de educação continuada. E foi uma decisão, numa reunião, mais ou menos como o fórum, que, bom, quem é que vai segurar esse projeto? Que era um projeto que podia estar na ProRest, podia estar na Prograde, podia estar na SEAD. Não, como a SEAD já tem esse know-how de fazer isso, então a SEAD ficou com essa responsabilidade. Não é um centro da SEAD, mas a SEAD que está, por enquanto, dando suporte para que ele possa funcionar. E a grande visão que a gente tem é exatamente poder chegar ao ponto de que a SEAD se torne dispensável. Que a gente possa ter a educação à distância tão enfronhada dentro do dia a dia da universidade, que a gente não precisa mais ter um órgão específico para se ocupar dos processos disso, lá nos processos na administração central. Quando nós chegarmos a essa maturidade institucional, os processos de graduação à distância vão naturalmente correr dentro da Pró-Reitoria de Graduação, os de pós-graduação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, os da extensão na extensão, como hoje já correm, mas sempre com o suporte da SEAD. Agora, uma coisa fundamental, esse aspecto de suporte que a SEAD vem dando a todos os projetos, esse não pode parar.
Porque o que acontece? Essa é uma área que está abrindo um horizonte de trabalho diferente, criando uma interface entre, especialmente nós, professores, que somos normalmente um bando de conservadores, né, que aprenderam a usar de um jeito e não detestam quando as coisas começam a mudar muito. E a gente precisa ter, para poder se comunicar com esses nossos alunos que estão sempre querendo algo novo, a gente precisa ter o suporte para poder estar trabalhando. E a ideia é que a SEAD cada vez mais se afirme nesse processo de suporte ao trabalho pedagógico, ao uso das tecnologias, intimamente relacionado com o processo pedagógico que está ocorrendo. E com isso a gente está trabalhando na criação de um centro de suporte pedagógico e tecnológico, a gente não tem um nome ainda, mas algo que vai acontecer por aí. Inclusive já está se trabalhando até com a ideia de onde vai ser o prédio, porque o negócio não pode ser pequeno. Né? Apesar de ser à distância, a gente tem que ter muita gente envolvida, muito trabalho também presencial. Esse é um pouco, rapidamente, a história do que se vem feito, que todos nós aqui que estamos presentes participamos. Enfrentando resistências que acabam se tornando grandes aliados, fazendo experiências, às vezes, meio malucas, quando no primeiro olhar, né, na primeira mirada, se vê que, puxa, será que isso vai dar certo? E daqui a pouco dando muito certo. E, principalmente, aumentando a consciência pedagógica do que se faz na universidade, que eu acho que esse tem sido a grande contribuição da educação à distância no processo de consolidação dela dentro da universidade. Nós aqui chamamos os coordenadores dos cursos que estão formando gente, para a gente poder garantir que no ano que vem, os outros cursos que vão formar gente no ano que vem, possam estar aqui fazendo também a sua colocação. O curso de música, está aí a professora Helena, os cursos da Regese, hoje estão presentes aqui a professora Eunice Polônia e a professora Umbelina, mas também temos o curso de biologia, curso de matemática, que a gente participa, e outros que vão vir por aí. Além dos cursos de especialização, da quantidade enorme de cursos de extensão que tá se consolidando, e inclusive já a gente transpondo fronteiras. Temos um projeto já aprovado e que deve começar agora, acho que em dezembro, agora, Marcos, lá com Cabo Verde? Agora em dezembro, um projeto que quando passou pela Prograde, a professora Valquíria disse, mas isso aqui a gente tinha que fazer conosco aqui, que é um projeto de, vamos chamar assim, um nivelamento em português e matemática para os alunos dos cursos da Universidade de Cabo Verde, em que nós vamos trabalhar aqui e eles lá. Professores da Universidade de Cabo Verde lá, professores nossos aqui, monitores, alunos nossos de graduação. E, aliás, esse envolvimento dos alunos é que tem dado o grande impulso. Hoje é difícil se começar uma disciplina na universidade em que os alunos dizem assim, professor, mas o senhor não vai abrir uma turma no Moodle, ou no Roda, ou no Nave, para a gente poder se comunicar? E isso vai avançar. Para onde vamos? Vamos para frente. Usando a figuração do Beauvoir, a gente até, também usando uma frase que a gente usou muito no PDI, a gente pode não saber exatamente o caminho que a gente vai fazer, mas a gente sabe a direção. A direção a gente está apontando, né? Cada um pode usar a palavra que quiser, se quiser dizer que a gente está se orientando, se está se norteando, se suleando, ou se oesteando, sei lá como a gente chamaria do oeste, né? Mas a gente tem uma direção a seguir, e essa direção é uma direção que não tem volta mesmo. Um trilho que ficou, que muita gente pode trilhar ele também, a partir daquilo que já se fez, mas tem muito espaço para inovação, muito espaço para coisa nova. Então, com isso eu quero aqui, agora, fazer de uma maneira assim, formal, dar um abraço a cada um dos dois que estão aqui presentes, pelo papel fundamental que eles tiveram aqui. Professor Lachuk, primeiro. Professor Henneman. E eu não podia deixar de dar uma palhinha para cada um dos dois, fazer uma pequena palavra. Quem começa? Professor Lachuk. O professor Henneman começa. Tá bom. Muito obrigado. Ele começa, o senhor
Professor Hermann, nosso sempre magnífico reitor, professor Sérgio, amigo da primeira hora e amigo de sempre, né, de toda hora. Professor Júlio, igualmente um grande batalhador para a causa, né, da EAD. O Sérgio disse que eu tinha, de improviso, 45 minutos para falar. Como ele já usou 43, tá, então fica mais simples, né, fazendo algumas reflexões de caráter histórico. O que posso eu dizer de improviso? Albert Schweitzer, quando recém-formado, se adentrou, né, no Gabão para conduzir um hospital no meio da selva africana, ele teria levado 70 engradados. E o maior engradado seria de um piano cuja pedaleira foi adaptada para órgão. Ele era um exímio tocador de órgão, inclusive até hoje se encontra na internet à venda, na Amazon, discos que ele tocava. Eu não consegui conferir essa informação, fui atrás, mas eu li que quando ele chegou com esse pacote enorme, o pessoal ficou intrigado. O que é isso aqui? Aí ele disse, isso aqui é um instrumento musical. Aí o pessoal todo abriu o pacote, viu um tremendo piano de cauda, né, e eles não tiveram dúvida. O que eles fizeram? Começaram a fazer tan-tan-tan, né, em cima do piano. Em 1998, 1967, essa era a preocupação, de certa forma, em relação ao EAD. Universidades vizinhas estavam já adiantadas na questão da EAD e a URGS aqui ficando ao olhar. Disse por aí que a comunidade está cheia de perguntas, mas não sabe as respostas. A universidade está cheia de respostas, mas não sabe as perguntas. Naquele momento, nós não tínhamos nem as perguntas e nem as respostas. E naquela ocasião, a nossa, né, pró-reitoria, como o Sérgio já expôs muito bem, tomou a decisão de vamos explorar, vamos atrás das perguntas, vamos atrás das respostas. Então agora, este é um momento em que nós estamos aqui e houve um então. E assim como 2 pontos determinam uma reta, este aqui e aquele então pode determinar uma trajetória, né, de como a EAD se desenvolveu aqui dentro da URGS. As primeiras reuniões, como já foi colocado, né, pelo Sérgio, aconteceram aqui na sala dos conselhos. Talvez essa sala ainda estivesse carregada com os eflúvios lá de 1966, estou bem lembrado. O primeiro computador digital da URGS, o 1130, que morou, onde agora é o supercomputador, nos primeiros tempos ele morou ali, na sala dos conselhos. Então aqueles eflúvios, daquele entusiasmo, daquele pessoal todo trabalhando, talvez ainda ali estivesse. E isso foi passado para aqueles amigos da educação à distância, mas que não sabiam nem as perguntas e nem as respostas. Isso aí foi uma coisa muito importante, porque uma universidade tem que ter por meta exatamente isso, né? Procurar as perguntas, procurar as respostas. Então eu só gostaria de dizer isso, que é com grande satisfação que aquela tomada de posição da universidade, né, hoje, aquela semente se reflete nessa atitude, nessa maneira de conduzir o conhecimento. E nós estamos numa universidade onde, graças a Deus, nós ainda temos a liberdade de procurar, investigar, desenvolver. Há inúmeras universidades que não têm o espaço, seja por questões acadêmicas, financeiras, para fazer esse tipo de trabalho. Então, uma reflexão histórica de posicionamento nosso nos leva a dizer isso. Nós, hoje em dia, temos as perguntas, sabemos procurar as perguntas e também temos as respostas. E quando o fórum estiver fazendo 20 anos, e tomara que persista, que não morra nunca, né? Nós estaremos ainda fazendo novas perguntas e sempre procurando novas respostas, né? Muito obrigado.
Bom, depois eu... Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o professor Sérgio Franco e agradecer por me deixar falar. Eu sinto falta de falar de vez em quando. Professor Lachuc, quero cumprimentar os meus 2 colegas de administração que coordenaram a secretaria na época, o professor Júlio, a professora Maria Alice e a minha querida pró-reitora de pós-graduação, atualmente pró-reitora de graduação, professora Valquíria. Bom, eu devo dizer o seguinte, em primeiro lugar, eu me aposentei agora no dia 1º de maio como docente na universidade, completei exatamente 40 anos como docente, atuei toda essa época como docente, mesmo como reitor, continuava dando aula, logicamente que numa carga horária bem menor. Portanto, 40 anos de docente em sala de aula. Antes disso, 4 anos como professor de diversos cursos pré-vestibulares aqui na cidade. Nunca dei uma aula em educação à distância. Nunca. No entanto, eu posso dizer para vocês o seguinte, fui e sou um grande entusiasta de educação à distância. Por ter visto, de saída já, que a educação à distância é a nova face da universidade. E depois eu vou dizer alguns sentimentos que eu fui tendo ao longo desse processo, dessa nova face da URGS. O professor Franco abordou com muita propriedade diversos aspectos desse caminho todo da educação à distância que nós tivemos aqui na universidade. Eu não vou repetir aqueles passos que o senhor colocou, mas talvez complementar alguns outros. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer, inclusive, uma reflexão acerca de todo o que aconteceu na educação à distância, o que vem acontecendo aqui na universidade, com o que aconteceu na implantação da pós-graduação. Aqueles professores que passaram por esse processo devem ver uma analogia muito clara entre esses 2 processos dentro da universidade. A educação, ou melhor, a pós-graduação nasceu na universidade na década de 1960, depois em 70, mas em 1960 ela iniciou. E ela iniciou também à margem, ela era à margem da graduação, até porque as universidades sempre foram consideradas como sendo única e exclusivamente cursos de graduação, sala de aula e pronto. Isso que as universidades brasileiras sempre foram consideradas, né, ao longo de anos e anos, eu diria até 1960. Apesar de se falar em outras coisas, que ela tinha que fazer isso, aquilo, mas ela era sala de aula. E a pós-graduação, quando se iniciou em 1960, na URGS, e praticamente todas as outras universidades federais têm a mesma história, a pós-graduação era algo fora. Inclusive, a carga docente não era considerada como carga docente, né, dentro da carga do professor. E uma série de outros aspectos. Salas de aula para pós-graduação eram difíceis de serem conseguidas. Então, a pós-graduação era, vamos dizer assim, era um apêndice, era quase uma excrescência dentro do sistema universitário. E ela veio a ser institucionalizada somente em 1995, com o nosso atual estatuto, quando se criou, então, né, a área de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Ali a pós-graduação foi efetivamente institucionalizada dentro da universidade e tem hoje o papel que tem. A educação à distância logicamente, tendo uma outra conotação, é um pouco diferente, a sua atividade, né, ela atua em tudo, mas, de certa maneira, ela tem uma história muito parecida. Ela veio crescendo vamos dizer assim, da base da universidade para a sua institucionalização. E talvez aí tenha sido o grande lance que nós demos em 1996, quando eu assumi a pró-reitoria de pós-graduação, na primeira gestão da professora Vrana. Chegando na pró-reitoria de pós-graduação, a vice-pró-reitora, a Lia Terezinha da Silva, uma pessoa que conhece muito a universidade, uma das primeiras coisas que ela me falou, olha, existe um grupo que trabalha em educação à distância. Eu não tinha a mínima ideia do que era educação à distância, era algo que se ouvia assim só da universidade aberta, aquelas coisas que se falava mais naquela época. E a Lia, encarregada da organização da proposta do pós-graduação de informática na educação, que ia para a CAPES e voltava, porque não entendiam exatamente qual era aquela proposta. Então,
a Pró-Reitoria estava, né, trabalhando exatamente dentro do credenciamento da pós-graduação da informática na educação. Então havia já isso andando dentro da Pró-Reitoria, e o presidente da Câmara de pós-graduação era o professor Franz Simmel. E o professor Franz Simmel também começou a ouvir esse assunto de pós-graduação, de educação à distância, que se falava, né, em função também do pós-graduação de informática na educação. Então, se formou ali um trio, que depois o professor Sérgio se incorporou a esse trio, um trio que começou a discutir esse assunto e ver como levar avante. Havia naquela oportunidade uma pressão dentro da universidade, eu não diria uma pressão, mas uma ideia dentro da universidade que nós teríamos que ter, em função exatamente de que já existiam universidades na nossa região, já faziam educação à distância, e as pessoas diziam, poxa, todos estão fazendo educação à distância, o que a URGS faz? Onde é que está o papel da URGS? Nós éramos cobrados constantemente de que a URGS estava, né, alheia à educação à distância, quando inúmeras outras universidades vinham fazendo educação à distância. Nós sabemos, né, com essas características. Então, havia propostas, bom, vamos fazer um prédio, institucionalizar uma educação à distância, colocá-la dentro de uma unidade, né? Aquilo ali, se nós tentássemos aquele caminho ia dar em nada. Ia haver uma discussão feroz dentro da universidade, tendo em vista que, né, vamos dizer assim, a ideia de educação à distância era algo que as pessoas tinham uma desconfiança muito grande, certamente não ia avançar. O que se fez? O caminho que nós assumimos foi esse aí. O caminho de começar as coisas comer o mingau pela borda, como diria o Brizola. Foi devagar. E é isso que foi sendo feito. Os editais, apoiar. E eu acho que o que nós tínhamos muito claro, eu e o professor Franz discutimos e conversávamos praticamente diariamente sobre esse assunto, tínhamos muito claro o seguinte: em primeiro lugar, que a URGS, o vigor da universidade estava nos seus docentes, no seu corpo técnico. Esse que era o vigor da universidade. Então nós apostamos nisso. Ou seja, tinham pessoas interessadas em educação à distância nas mais diferentes unidades acadêmicas da universidade. O pós-graduação de informática na educação, ele tinha professores de distintas áreas. O professor Júlio fazia o curso, era do ICTA, tinha professores da engenharia, tinha gente da arquitetura, tinha das mais distintas áreas fazendo pós-graduação em informática na educação. Então isso aí caracterizava exatamente que a educação à distância não era algo, digamos assim, de uma única unidade dentro da universidade, era algo que tinha que ser, né, distribuído, feito, realizado em toda a universidade. Então isso aí que eu acho que norteou e levou avante todo esse projeto, ou seja, entender que a educação à distância tinha que acontecer nos diversos pontos da universidade, cada um com as suas características, e a administração da universidade dando o máximo de apoio possível a esses projetos. E aí, então, se desenvolveram os editais, o fórum foi implantado, ou seja, se começou de baixo para cima, ao invés de ter uma Câmara de Educação à Distância, ou algo institucional sobre educação à distância colocado no estatuto, no regimento da universidade, se começou com um fórum informal. As pessoas iam participando porque queriam, era uma reunião mensal, era na primeira terça-feira de cada mês, se não me engano, né? E aquilo ali começou, então, a ser fomentado, e se via que aquele fórum, cada vez mais pessoas vinham participar, alguns por curiosidade, depois se incorporavam, né? Havia uma troca de experiência, haviam as diversas lutas lá dentro, qual a plataforma que nós vamos trabalhar, mas tudo isso foi, né? Foram questões que foram sendo resolvidas e resultou no que nós temos hoje. Quer dizer, uma educação à distância consolidada dentro da universidade, ela logicamente ela precisa ainda uma institucionalização mais forte, mais intensa, diria que estatutária e regimentalmente, mas ela já tem uma estrutura de uma secretaria, que é um nível de pró-reitoria. Consequentemente, ela está dentro da estrutura da universidade e a universidade a aceita como sendo uma forma muito qualificada de educação. E esse é o ponto também chave nessa história. Quando se falava, e eu sempre falava naquele início, na própria administração central da universidade, se falava sobre educação à distância, o dogma era que a educação à distância tinha que ter a mesma qualidade que nós temos nos nossos cursos, né, presenciais de graduação, pós-graduação e especialização. Então, com essa premissa é que ela foi desenvolvida.
E, para mim, eu vejo como algo extremamente gratificante, né, ter chegado ao ponto que nós chegamos. E, certamente, o espaço a crescer é cada vez maior. Mas é aquela nova face da universidade que eu mencionei no início dessa minha manifestação, eu vi em algumas oportunidades que realmente me emocionaram. Indo em Três Cachoeiras e vendo toda a comunidade da região do Litoral Norte, prefeitos, né, as lideranças locais, estudantes interessados em que a universidade tivesse ali um polo. Ou indo um sábado de manhã ali em Cachoeirinha, no inverno, um dia de chuva, 8 horas da manhã, as professoras que estavam dentro de um curso de formação de professores leigos, né, se dirigindo lá para o início do curso, eu acho que a professora Rosane estava lá também. Então, certamente vocês devem ter outras experiências, mas são experiências que realmente emocionam a gente e vem a nova face da universidade. Ou na implantação dos cursos agora, né, em 2007, os cursos que foram implantados, que se iniciou em 2006, aliás, os cursos de licenciatura, né? Eu tenho guardado comigo cartas enviadas pelos estudantes daquela época, pessoas que diziam que nunca imaginaram na sua vida que poderiam estudar ou serem estudantes da URGS. Então, lá no interior, são professores leigos, né, que se formaram em curso normal, estão agora fazendo um curso universitário, vão se graduar agora, logo a seguir. Então, eu acho que essa nova face da universidade é o resultado exatamente de uma política adotada, né, em conjunto. Logicamente, não foi só um pró-reitor fazia parte disso tudo, mas é algo que foi discutido, foi trabalhado, teve o fórum, teve uma porção de pessoas que se envolveram e estabelecemos essa política, uma política de fazer com que as coisas venham da base da universidade. E a base são vocês que aqui estão, aqueles que estão trabalhando lá, propondo os projetos, desenvolvendo os projetos de educação à distância, né? E a administração da universidade, e esse é o papel dela, o papel de apoiar, dirigir, buscar recursos, né, e viabilizar esses projetos. Então, professor Franco, professor Júlio, que são os dois mais recentes, né, cabeças, pessoas à frente dessa Secretaria de Educação à Distância, quero cumprimentá-los pelo trabalho que vem sendo realizado e dizer da grande satisfação que eu tive como reitor. Eu diria que foi, como reitor, talvez um dos projetos que mais me gratificou, né, exatamente por ver essa abrangência, por ver que ele cresce, e, portanto, não é um projeto, já é uma realidade que está aí e que, cujo limite nós não vemos, nós não sabemos. Isso é algo que se iniciou e agora ele tem o seu caminho próprio, né, e foge das nossas mãos. Então, a todos vocês, quero cumprimentar e dizer que essa nova face da universidade aí está, né, e que ela tenha longa vida. Muito obrigado. Só quero fazer jus o reitor e o vice-reitor estariam presentes e houve uma marcação de uma reunião da Andifes, meio fora de previsão, e uma outra, não me lembro agora, o Alex, eu sei que o Alex foi para um lugar, o Rui foi para outro, não puderam estar presentes. O prêmio da CNPq, exatamente. Então, por isso que não estão presentes aqui nem o professor Carlos Alexandre, nem o professor Rui Opperman. Já o professor Reman citou, quero fazer referência aqui à presença da professora Valquíria, né, como pró-reitora de graduação, e a professora Cláudia, que esteve antes, que agora já foi, que é a vice-secretária de Avaliação Institucional. Eu acho que eu queria falar uma coisa, mas não. Então tá. Então, vamos aos... Ao encerrar essa solenidade, convidamos os presentes para, na sequência, assistirem ao vídeo dos alunos do curso de música na modalidade à distância, a exposição Arte Postal, dos alunos do curso de Artes Visuais na modalidade à distância, e a exposição dos livros editados pela SEAD e de cursos no âmbito da Universidade Aberta do Brasil, UAB. Logo após, será servido coquetel no saguão. Muito obrigado e boa tarde a todos. Estamos aqui e vamos dizer: nosso foco é você.
diga que irá praticar, ensinar a alegria do erudito e popular. Onde quer que exista um som, movimento você vai estar, pra educar a criançada do Brasil. Leste, oeste, norte, sul, na mata, na serra, no pampa, na agreste, na praia. A maravilha da cultura de um país plural. Pensar no caminho, na sua paixão, o que lhe motiva, vocação, vocação. Mas é mais uma e deu, porque eles vão recortar isso aqui tudo.